E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Rangel, da Igreja de Nova Vida de Jacarepaguá. E o nosso desejo é ajudar você a viver um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Hoje nós vamos falar da segunda das criaturas das profundezas. Essas coisas que crescem no nosso interior, lá no interior no escuro, e se a gente não prestar atenção, não olhar para elas, mais tarde elas aparecem na nossa vida e podem causar um grande mal, uma grande destruição. Hoje a gente vai falar sobre a inveja. E eu acho que imediatamente você pensa, André, não precisa falar de inveja para mim. Inveja é coisa para criança, né? Criança que tem esse negócio de inveja. Mas você vai perceber que na nossa vida, todo mundo, sem exceção, em algum nível, a gente tem que lidar com essa questão da inveja. Em outras palavras, sempre tem alguém que você não gosta, mas não sabe muito bem por que você não gosta. Mas se você for investigar com muito cuidado, você vai chegar a uma conclusão. Aquela pessoa que às vezes traz um certo mal-estar a gente, ela tem alguma coisa, ou ela é alguma coisa, ou ela pode fazer alguma coisa que a gente ainda não tem, ou que não é, ou que não pode. Aquela pessoa às vezes não precisou se esforçar tanto para conquistar algo que você tanto queria, que você se esforçou tanto e nunca conseguiu conquistar. E a nossa reação emocional, totalmente inconsciente, eu não sei explicar porquê, mas eu não gosto daquela pessoa. Tem alguma coisa nela que não bate comigo. E a verdade é que nós nunca tratamos dessa questão da inveja. Nós simplesmente evitamos essas pessoas. Dizemos, eu prefiro não lidar com esse tipo de pessoa. Quando nós olhamos para as pessoas e somos críticos, nós não queremos nunca admitir que aquilo é inveja, mas é bem possível que seja esse sentimento que está crescendo dentro de nós. E talvez você não perceba, mas as nossas reações na vida vão revelando isso também. Existem coisas que nós compramos, coisas que nós adquirimos, que tem muitas vezes lá no fundo uma intenção de provocar nas outras pessoas um sentimento de desejo por aquilo que nós temos. Nós queremos que os outros nos invejem. Isso faz parte da natureza da nossa carne, mas é muito ruim, muito feio. É algo que a gente deveria evitar a todo custo. E o que é interessante com a questão da inveja é que quando você olha alguma coisa que você queria ter, porque o outro tem e você acha aquilo que você deveria ter também, e finalmente você adquire aquilo, sempre tem uma outra coisa que aparece. Então a gente não resolve a questão da inveja simplesmente adquirindo mais e mais coisas, porque inveja é uma doença do coração. Então de repente agora você tem aquele carro que você sempre sonhou, mora na casa que você sempre desejou, seus filhos passaram para a melhor faculdade, você está ótimo no seu casamento, perdeu alguns quilos e ainda assim se encontra na mesma posição. Você só mudou o seu olhar para outras pessoas. Outros agora é que são o objeto da nossa inveja, daquilo que nós desejamos. É algo muito forte dentro de nós. E quando eu tenho inveja de você, de algo que você tem, ou de algo que você é, que você conquistou, a minha tendência é ter um problema com você e achar que você é o problema. Mas você não é, porque se você fosse, teria como você resolvê-lo, mas não tem como você resolver esse problema. Pessoas não são a razão da nossa inveja, o motivo da nossa inveja. A verdade é que quando nós somos invejosos, nós não conseguimos compreender propriamente o que está acontecendo dentro da gente. E a gente acaba pegando aquela confusão de sentimentos e descontando nas pessoas. Ou sendo alguém que não trata bem, ou quando somos indiferentes. As pessoas que revelam essa inveja que está dentro de nós, elas não são o nosso problema. Elas apenas revelam um outro relacionamento que está doente dentro de nós, que é o nosso relacionamento com Deus. Quando eu tenho esse sentimento, e há pessoas que estão sendo realmente corroídas por dentro por causa da inveja. É real isso, é normal, acontece. Essas pessoas, elas acreditam que o problema delas são outras pessoas. Mas, na verdade, se você for analisar, lá no fundo nós achamos que a culpa é de Deus. Porque Ele poderia ter feito algo, Ele poderia ter nos dado mais, Ele poderia ter ajustado as coisas para ficarem mais equilibradas. Nós não aceitamos aquilo que nos foi dado e não aceitamos aquilo que foi dado a outras pessoas. No fundo,
Nós responsabilizamos Deus por aquilo que nós estamos sentindo. E lembra que eu falei para você na nossa última conversa que essas criaturas das profundezas, elas revelam uma sensação de dívida. Quando a gente falou sobre culpa, a gente fala que culpa é quando eu estou devendo a você. A inveja é quando eu tenho a sensação de que Deus está me devendo. Porque Deus poderia ter feito alguma coisa na minha vida. Deus poderia ter me dado, por exemplo, uma família diferente. Deus poderia ter me dado mais oportunidades. Deus poderia ter evitado aquele acidente. Deus poderia ter feito isso ou aquilo. Deus poderia ter garantido a minha saúde. Deus poderia ter mantido o meu casamento. Deus poderia ter mantido meus filhos. Como é que a gente consegue vencer esse sentimento? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que ele é real. Toda vez que alguém diz para mim, você é invejoso, eu sempre digo, não, o que você está chamando de inveja é outra coisa. Em geral, nós não aceitamos isso. Mas mesmo que ninguém fale para você, você precisa perceber quando isso está acontecendo. Reconheça que lá no fundo você acredita que Deus está te devendo alguma coisa, que Ele poderia ter feito algo e não fez, que Ele poderia ter dado a você o que deu a outra pessoa. Esse é um bom começo. Em segundo lugar, se for necessário, confesse essa sua inveja às pessoas que têm sido afetadas por ela, porque essa inveja pode estar destruindo relacionamentos na sua vida. E, em terceiro e último lugar, eu queria convidar você a celebrar as vitórias das outras pessoas, a celebrar as conquistas que os outros têm. Quando nós fazemos isso, e é de todo o coração, quando nós olhamos para alguém que conquistou algo e diz que bom que você conseguiu, parabéns, você é muito bom nisso. Ainda, e preste atenção, ainda que você sinta que tem um pouco de falsidade, porque o seu sentimento não está muito alinhado, ainda assim não é verdade. O que aquela pessoa conquistou não foi bom, o que ela está vestindo não é bonito. Então, quando você celebra aquilo, aos poucos você vai vencendo esse sentimento de inveja. E creia, Deus está mais interessado do que qualquer um de que você seja completamente livre. É uma outra vida. É uma vida mais positiva, é uma vida onde você experimenta mais paz, mais alegria, ao invés de ficar olhando para um lado e para o outro e pensando no que eu tenho e o que eu não tenho. Acreditar que o que Deus me deu, na verdade, não é nem tão importante o que Ele me deu, mas o que eu vou fazer com isso. Ele espera que eu seja fiel com o que Ele tem colocado nas minhas mãos, e a promessa dele é que se eu for fiel com o que eu tenho, Ele vai me colocar sobre muito mais. Então que Deus abençoe você, que você possa, quem sabe, dar alguns passos nessa direção, experimentar uma vida ainda mais abençoada, abundante com Deus. Até a gente se encontrar no nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar da terceira criatura das profundezas. Deus te abençoe, até lá!